Duarte Lima é fundador e administrador da Associação Portuguesa contra a Leucemia, como eu já disse, e está aqui comigo neste Jornal 2. Boa noite. Boa noite. Doutor Duarte Lima. A Associação tem feito um trabalho muito importante nesta base de dados de dadores de medula. Este número de pessoas, este número de dadores tem crescido muito nos últimos anos. Doar medula, o ato em si, para o dador, que riscos é que tem? Vou responder imediatamente, mas não posso resistir só 3 segundos para dizer que estou muito feliz com o que se passou com a Marta. Acompanhei o pai da Marta e o avô da Marta desde que soube da sua doença, desde o princípio. E estou muito feliz com este desfecho. É apenas um primeiro passo, há outros passos a serem dados no seu tratamento, mas já é uma grande esperança. Respondendo à sua pergunta, ser dador de medula óssea não tem risco absolutamente nenhum para o dador. Há muita gente que confunde doar medula óssea com doar espinal medula, confundem o órgão que nós temos no interior da coluna vertebral, que é uma coisa para nós, é uma região sagrada na qual não se pode tocar, com doar medula óssea. A medula óssea, dizendo numa linguagem acessível a todos os telespectadores, é uma espécie de fábrica do sangue, onde se produzem as células sanguíneas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, no interior dos nossos ossos achatados, no interior das cristas ilíacas, do externo, nos ossos das pernas, dos braços. Portanto, não é uma operação, digamos não assim, é uma operação cirúrgica complicada, nem demorada? Já foi mais demorada do que é hoje. Quanto tempo é que demora, Sr. Doutor? 4 horas a retirar as células, mas... E não há sofrimento? Nenhum. Nem durante, nem após? Não. Anteriormente havia uma técnica, até há cerca de 12, 13 anos atrás, havia uma técnica que obrigava a que o dador fosse internado durante um dia e meio e levasse uma anestesia geral, porque as células eram extraídas com uma seringa do interior da medula óssea. Hoje esse processo é diferente. Há uma técnica nova em que o dador está sentado numa cadeira, a ver televisão, a ler um livro 4 horas, com um catéter que lhe retira o sangue aqui por um braço, uma pequenina agulha, apenas aqui, como se fosse tirar sangue, e outro deste lado. O sangue entra, circula, sai e circula do organismo 4 vezes, cerca de 4 horas, e há um separador de células nesse aparelho que, para um saquinho, vai deixando cair aquele sangue espesso, o que nós podíamos chamar o tutano, que não é uma espécie de sangue mais espesso, a medula óssea, e se o doente está na cama ao lado, ao fim de 15 minutos as células são levadas ao doente. E o dador vai-se embora imediatamente, sem nenhum problema. É um ato muito simples e que pode ajudar a salvar uma vida. O dar e o receber são situações quase imediatas, seguidas. Se trata de... Se o dador está no mesmo país fisicamente, quando não se encontra um irmão, há pessoas que têm irmão compatível, ou encontram no mesmo país um dador compatível. Quando é o caso da Marta, o dador está fora, no caso dela penso que será feito através do cordão umbilical, embora agora se tenham descobertas mais 2 pessoas compatíveis. Normalmente vão 2 médicos, 1 ou 2 médicos a esse país com equipamento especial, colher as células são criopreservadas por um processo especial em azoto, e são trazidas e passados uns dias são dadas ao doente. Mas vale a pena também dizer que um dia antes de se encontrar o dador para a Marta, um dador ou uma dadora portuguesa, eu agora não tenho a certeza, deu células de medula óssea para um doente na Índia. São muitos os portugueses, de acordo com aquilo que eu li, que têm sido dadores. Sim, portanto, de muitos. medula óssea. Nós somos neste momento o 2º maior registro da Europa e o 4º maior registro do mundo. Em termos mundiais, um total de 30 países, os principais países. É muito significativo. E foram feitas, desde 2002 para cá, desde que este registro cresceu exponencialmente, foram feitos 129 transplantes para Portugal e para mais de 17 países no mundo, com dadores portugueses. O que quer dizer que, sendo a taxa de transplante uma taxa de sucesso, a taxa de sucesso de transplante pode dizer-se entre 75% e 80%, que há mais de 100 pessoas vivas graças aos dadores portugueses. O Soutor, além de lidar de muito perto com as famílias, referiu há pouco o caso da família da Marta, do pai e do avô, além de lidar de perto com estas famílias, com estes doentes, com esta realidade, o Soutor já teve leucemia. O que é que se sente quando se recebe uma notícia destas? É brutal. Para um adulto que tem a compreensão, para a Marta, no primeiro momento não é. É diferente da situação das crianças, com a idade da Marta, que não percebem. Não é aquele poema que diz, mas as crianças, Senhor, porque lhes dás tanta dor. Para um adulto é brutal. As crianças são mais poupadas a esse choque, apesar de no sentido psicológico, num primeiro momento, embora quando eu conheci crianças, umas que sobreviveram, outras que não, mas há uma
tristeza no olhar de uma criança quando se começa a transfigurar com a quimioterapia. Uma criança não percebe com 4 ou 5 anos quando começa a perder o cabelo, quando começa a perder as sobrancelhas, quando o seu rosto se transforma e eventualmente a pergunta que faz é, talvez porquê? Não compreende. Num adulto... E doutor, o que é que o doutor sentiu? Num primeiro momento, para quem eu tinha 42 anos, foi há 10 anos que aconteceu comigo, é uma notícia brutal, porque nós normalmente vivemos como se fôssemos eternos, não somos, mas não admitimos isso. E ninguém está preparado para morrer aos 42 anos. E, sobretudo, quando a notícia é uma notícia súbita, a variante de leucemia que eu tinha era exatamente a mesma que esta menina. Tem sintomas? Tem sintomas? Os sintomas são cansaço, a boca seca, fadiga, às vezes dores de cabeça, mas esta doença explode. Não são sintomas muito valorizados. Não são valorizados e, para um adulto, que era o meu caso, que tem uma vida muito ativa, muitas vezes atribui esse cansaço ao tipo de vida que tem. Mas a notícia é uma notícia muito difícil de aceitar. Mas depois é preciso estar preparado, porque o caminho é um caminho muito longo. O caminho para a recuperação, hoje, digamos que há 30 e poucos anos atrás, estas doenças eram sempre mortais. Hoje continua a ser mortais, mas a taxa de sucesso é muito grande. Portanto, há vários tratamentos. Há muitos tratamentos. Em Portugal há 1000 casos novos, em média, por ano com leucemia. 50% desses casos, um número mais ou menos grosseiro, exigem um transplante como estratégia terapêutica e depois há a taxa de sucesso do transplante, que hoje é muito elevada. O doutor recebeu a medula de um dos seus irmãos. Tinha 2 irmãos compatíveis. Tinha 2 irmãos. Que é o desejável, mas é possível encontrar fora da família. Ora, fora da família é muito mais difícil. Porquê é que é importante o registro de dadores? Hoje, em termos mundiais, há um registro que tem 13 milhões de pessoas. Porque a tendência hoje das famílias é serem famílias nucleares. Os casais têm 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e, portanto, as grandes famílias as probabilidades de encontrar dentro da família são menores. Mas há um tronco comum na raça humana e é possível encontrar fora da família. Só que é uma espécie de euro-milhões. Pode ser necessário pesquisar em 100 mil pessoas, 500 mil, 1 milhão e às vezes em 10 milhões e não se encontrar. E não se encontra. Doutor, para dia 2 de julho está marcado um concerto solidário até à medula, é assim que se chama. Este é mais um evento para a angariação de verbas para a associação. É o quarto e é a única forma como nós obtemos as nossas receitas. Para ajudar a investigação científica, para acompanhar as famílias, para melhorar o registro. Nós temos como princípio não solicitar nunca apoios a entidades públicas. As nossas receitas vêm essencialmente dos nossos associados e deste concerto. E dividimos estas receitas, nós, desde o último ano, o último concerto para cá, estes últimos 2 anos, aplicamos cerca de 641 mil euros, em que aproximadamente 300 mil, não chegou a 300 mil, foram para apoiar as despesas do registro de dadores, que é um registro público, e aliás deve ser feita aqui dada uma palavra muito importante de reconhecimento do trabalho altamente profissional que é feito no Centro de Dadores de Medula Óssea, em Lisboa, e nos 3 centros de histocompatibilidade. São profissionais muito dedicados que têm feito um trabalho notável. Aplicamos cerca de 300 mil euros em projetos de investigação científica, sobretudo num deles... E apoios às famílias também, não é? E apoios especiais às famílias, sobretudo num dos projetos mais importantes que temos em parceria com o Instituto Superior Técnico, com o IPO, com a José de Mel Sul e com o Lusotransplante. Doutor Duarte Lima, muito obrigada por ter vindo a este Jornal 2. Boa noite.